Ela o observava pela tela do celular. A imagem granulada de uma notícia de um portal de fofocas, não diminuindo em nada o brilho que ele emanava. Otávio. O nome que era um sussurro em seu passado e um grito silencioso em seu presente. Ao seu lado, no berço improvisado com almofadas no chão do pequeno apartamento, dormia um anjo de cabelos castanhos e feições teimosamente familiares. O filho dela. O filho deles. E no peito de Luara, uma tempestade que se formava há quase 2 anos estava prestes a desabar, não com a fúria da vingança, mas com a força inabalável do amor de uma mãe que se recusa a deixar seu filho ser uma nota de rodapé na história de um homem poderoso. Se a força da Luara e o amor incondicional que ela tem pelo pequeno Gael já tocaram seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para acompanhar cada passo dessa jornada de coragem e não perder o momento em que a Luara vai parar o baile para lutar pela honra do seu filho. Deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece em uma saudação especial. Queremos compartilhar narrativas que provam que o amor de uma mãe é a força mais poderosa do universo, capaz de mover montanhas e reivindicar a verdade. A história deles não havia começado como um conto de fadas, mas como a maioria das coisas que marcam a alma, começou com uma quietude inesperada. Luara não era babá dos filhos de Otávio, pois ele não os tinha. Ela cuidava de Lucas, o sobrinho de 5 anos que passava uma temporada na mansão do tio, enquanto os pais viajavam a negócios. Otávio era uma presença fantasmagórica naquela casa imensa e fria. Um vulto de ternos caros, uma voz grave ao telefone, o cheiro de um perfume amadeirado que ficava no ar muito depois de ele sair. Ele era o CEO, o milionário, o homem na capa das revistas de negócios. Para Luara, ele era apenas o patrão, uma figura distante e intocável, o sol em torno do qual aquele pequeno universo de funcionários girava. Ela, por sua vez, era apenas a babá, uma jovem de aparência doce, com olhos da cor de mel que pareciam ver mais do que as pessoas mostravam. Trazia consigo a dignidade de quem aprendeu a se virar cedo e a força silenciosa de quem não se deixa abater. Em um ambiente de luxo e superficialidade, Luara era um ponto de calmaria e verdade. Ela não falava mais que o necessário, mas seu sorriso para o pequeno Lucas iluminava os corredores soturnos. E foi essa luz que, inesperadamente, furou a armadura de Otávio. Ele começou a notá-la, não como notava a mobília ou os empregados, mas como se nota uma flor rara em um jardim de concreto. Via o jeito como ela acalmava o sobrinho com uma canção de ninar, a paciência com que explicava o porquê de o céu ser azul, a genuína alegria em seus olhos quando o menino aprendia algo novo. Otávio, um homem que vivia de transações, de fusões e aquisições, de números e projeções, viu em Luara algo que o dinheiro não podia comprar. Afeto puro, desinteressado. A aproximação foi lenta, quase imperceptível. Começou com um boa noite mais demorado no corredor. Depois, evoluiu para perguntas sobre como Lucas havia passado o dia. Otávio se via inventando desculpas para chegar mais cedo em casa, apenas para presenciar a cena serena dos dois brincando no jardim. Ele, que comandava reuniões com tubarões do mercado financeiro sem piscar, sentia-se um estranho desajeitado diante daquela simplicidade. O narrador onisciente que habita o tempo sabe que Otávio não via em Luara apenas uma mulher bonita e bondosa. Ele via um reflexo do que ele mesmo havia perdido, ou talvez nunca tivera. Sua vida era uma fortaleza construída para proteger seu império e sua imagem, mas era uma fortaleza vazia. As mulheres que o cercavam eram como ele, calculistas interessadas em seu status, em seu poder. Eram contratos sociais, não conexões de alma. Luara era diferente. Ela não pedia nada, não esperava nada. Ela simplesmente era. A noite que mudou tudo aconteceu durante uma tempestade, uma daquelas chuvas torrenciais que isolam o mundo lá fora. Lucas já dormia, e a energia da mansão piscou e caiu, deixando-os em uma penumbra iluminada apenas pelos relâmpagos. Luara estava na cozinha preparando um chá para si mesma quando Otávio apareceu, despido de seu terno e de sua armadura de CEO.
Vestia uma calça de moletom e uma camiseta, e em seus olhos havia um cansaço que nenhuma revista de negócios jamais capturaria. Eles conversaram. Pela primeira vez, não sobre o trabalho ou sobre o sobrinho dele. Falaram sobre sonhos, sobre medos, sobre a solidão que ambos sentiam, cada um em seu próprio universo. Luara falou de sua infância simples no interior, do sonho de estudar pedagogia, da falta que sentia dos pais já falecidos. Otávio, para sua própria surpresa, falou do peso de carregar o nome da família, da pressão constante por sucesso, do vazio que o consumia nas madrugadas insones. Naquela vulnerabilidade compartilhada, sob a trilha sonora da chuva, uma faísca se acendeu. Foi um toque de mãos, um olhar que se aprofundou, e então, um beijo. Não foi um beijo de posse ou de conquista, como os que Otávio estava acostumado. Foi um beijo de descoberta, de reconhecimento. Naquela noite eles não foram o patrão e a empregada. Foram apenas um homem e uma mulher, encontrando um no outro um refúgio que nem sabiam que procuravam. Aquele momento de conexão intensa, que se estendeu pela madrugada, apavorou Otávio. O amor, para ele, sempre fora sinônimo de fraqueza, uma variável incontrolável em sua equação de vida perfeitamente calculada. Luara, com sua entrega genuína, representava um risco para seu coração blindado, para sua imagem impecável, para o controle que ele tanto prezava. Ele se sentiu exposto, vulnerável, e o medo foi mais forte que o sentimento nascente. Na manhã seguinte, a frieza havia retornado como uma muralha de gelo. Otávio a tratou com uma distância profissional que era mais cortante do que qualquer grito. Ele mal a olhou nos olhos. 2 dias depois, ele a chamou em seu escritório. O ambiente que antes parecia apenas formal, agora soava como uma câmara de execução. Com uma voz desprovida de qualquer emoção, ele a dispensou. A desculpa foi esfarrapada. Os pais de Lucas estavam antecipando o retorno. Seus serviços não eram mais necessários. Ele lhe estendeu um envelope grosso. Uma compensação generosa pelo seu excelente trabalho e pela rescisão inesperada, disse ele, as palavras ensaiadas, frias como moedas. Luara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não era pela perda do emprego, mas pela brutalidade da rejeição. A noite que para ela fora mágica, para ele fora um erro a ser apagado com dinheiro. A humilhação a paralisou. Ela olhou para o homem à sua frente, o mesmo homem que havia compartilhado seus medos com ela sob a luz dos relâmpagos, e não o reconheceu. Em seus olhos, viu apenas o reflexo da babá descartável. Com a dignidade que lhe restava, ela recusou o envelope. Meu trabalho foi pago com meu salário, Sr. Otávio. Não preciso de compensações, disse ela, a voz firme apesar do terremoto em seu peito. Ela se virou e saiu, sem olhar para trás, deixando para trás a mansão, o emprego e o homem que havia despedaçado seu coração com uma frieza calculista. O que Otávio não sabia, e o que Luara só descobriria semanas depois, em meio ao pânico e à incerteza de um futuro recém-desmoronado, era a maior das consequências daquela noite de tempestade. A semente daquele encontro fugaz havia brotado. Ela estava grávida. O desespero inicial foi avassalador. Sozinha, sem emprego, com um filho a caminho de um homem que a havia descartado como se ela não fosse nada. A primeira inclinação foi procurá-lo, jogar a verdade em seu rosto. Mas então, a imagem dele em seu escritório, frio e impenetrável, voltava à sua mente. O que ele faria? Ofereceria mais dinheiro? A forçaria a assinar um acordo de sigilo? Tentaria tirar seu filho dela? Luara sabia, com uma certeza dolorosa, que Otávio veria seu filho não como uma bênção, mas como um problema a ser gerenciado, um escândalo a ser contido. E foi ali, no fundo do poço, que a força de Luara se revelou. Ela olhou para sua própria barriga, ainda lisa, e fez uma promessa. Aquele bebê não seria um segredo vergonhoso ou uma arma para extorsão. Ele seria amado, protegido e criado com a dignidade que seu pai lhe negara. Ela não condenaria seu filho a ter um pai que o via como um erro. Ela seria pai e mãe, se preciso fosse. Ela escolheu o silêncio. Um silêncio que não era de medo, mas de proteção. Os 2 anos seguintes foram uma ode ao sacrifício e ao amor incondicional.
Luara se mudou para um bairro simples, para um apartamento minúsculo cujo aluguel consumia quase todo o dinheiro que ela conseguia juntar. Fez faxinas, trabalhou em um supermercado, costurou para fora. Cada centavo era contado, cada noite era curta. Mas em meio a todas as dificuldades, havia Gael. Gael nasceu com os olhos expressivos da mãe e o queixo teimoso do pai. Ele era a razão de sua exaustão e a fonte de sua energia infinita. Ver seu primeiro sorriso, ouvir sua primeira gargalhada, sentir suas mãozinhas segurando seu dedo com força, nada disso tinha preço. Luara construiu para ele um mundo pequeno, mas repleto de afeto. As paredes do apartamento podiam ser finas, os brinquedos podiam ser improvisados, mas o amor era abundante, um oceano no qual os dois flutuavam. Ela nunca se arrependeu de sua decisão. A paz de espírito de saber que seu filho estava a salvo da frieza de Otávio valia cada sacrifício. Ela se manteve longe de qualquer notícia sobre ele. Era uma forma de autoproteção, de manter aquele capítulo de sua vida firmemente fechado, até aquela tarde. Uma colega de trabalho deixou uma revista de celebridades aberta na copa. E lá estava ele, na capa. Otávio Medeiros, o CEO do ano, sorrindo ao lado de uma mulher igualmente deslumbrante, a socialite Isabela Bittencourt. A manchete anunciava o noivado do casal e o grande baile de gala, que aconteceria na semana seguinte, para celebrar a união e uma nova parceria de negócios. O coração de Luara gelou, mas não foi a imagem do noivado que a atingiu como um soco no estômago. Foi a citação de Otávio, destacada em letras garrafais. Estou construindo um futuro, uma parceria para a vida. É hora de pensar em um legado, em um nome que perdurará com honra por gerações. Legado, nome, honra. As palavras ecoaram na mente de Luara, cruéis e afiadas. Ele falava em construir um legado, enquanto seu primeiro filho, seu primogênito, dormia em um berço improvisado, completamente apagado de sua história. O filho cujo nome não constava na certidão de nascimento era uma testemunha silenciosa daquele legado, construído sobre uma mentira. A decisão de Luara não nasceu do aperto financeiro. Não era por pensão, não era por dinheiro. Nasceu daquelas palavras, da injustiça visceral de ver seu filho, o pequeno e perfeito Gael, ser tratado como inexistente. O ato que ela estava prestes a cometer não seria por vingança contra Otávio, mas por justiça para Gael. Seu filho merecia ter uma existência, merecia ser reconhecido. Ele não era um segredo, ele era uma pessoa. E o mundo, especialmente o mundo perfeito e calculado de Otávio, precisava saber disso. Naquela noite, enquanto embalava Gael, cantando a mesma canção de ninar que um dia acalmara o sobrinho de Otávio, Luara traçou seu plano. O medo ainda estava lá, um nó frio em sua barriga. Ela enfrentaria a alta sociedade, os seguranças, a imprensa, a fúria de um homem poderoso. Mas ao olhar para o rostinho adormecido de seu filho, o medo se transformava em uma coragem feroz. Ela não estava mais sozinha. Ela tinha o amor mais poderoso do mundo ao seu lado. E com esse amor nos braços, ela estava pronta para parar o baile e reivindicar a verdade. O legado de Otávio Medeiros já havia começado, e seu nome era Gael. A preparação de Luara para a guerra não envolveu joias ou vestidos de alta costura. Envolveu a cuidadosa arrumação de uma pequena bolsa, com uma mamadeira de água, 2 fraldas extras e um paninho de boca. Seu vestido era o melhor que tinha, um modelo simples de algodão azul marinho, limpo e bem passado, mas que gritava simplicidade em um mundo que só entendia a linguagem da opulência. Sua única joia era a coragem, forjada no fogo do amor materno. Seu escudo era o pequeno Gael, que dormia tranquilamente em um canguru de pano amarrado ao seu peito, alheio à batalha que sua mãe estava prestes a travar em seu nome. Enquanto ajeitava o filho junto ao corpo, sentindo seu calor e sua respiração suave contra sua pele, Luara sussurrou uma promessa no silêncio do seu quarto. Eu sei que você não entende agora, meu amor, mas um dia você vai saber que a mamãe fez isso por você, para que ninguém, nunca mais, finja que você não existe. Você existe. Você é a coisa mais real e importante do meu mundo. O trajeto até o luxuoso salão de eventos no coração da cidade foi feito em 2 ônibus lotados. A cada parada,
Luara via mulheres em vestidos brilhantes e homens em smokings impecáveis, passando em carros de luxo, rindo e conversando, a caminho do mesmo destino que ela. Eles se dirigiam a uma noite de celebração, ela a uma declaração de existência. O contraste era um abismo, mas Luara não se sentiu menor. Sentiu-se diferente, movida por um propósito que nenhum deles poderia compreender. Ao descer do último ônibus, a visão do local a fez parar por um instante. Era um palácio moderno, de vidro e aço, com um tapete vermelho que se estendia pela calçada e uma cascata de luzes que parecia competir com as estrelas. Seguranças de terno e fones de ouvido guardavam a entrada com a eficiência de cães de guarda. Por um momento, o medo ameaçou paralisá-la. Como ela, uma mulher com um bebê no colo e sem convite, passaria por aquela fortaleza? Respirando fundo, ela caminhou em frente. Não tentou se esgueirar ou se esconder. Caminhou com a determinação de quem tem o direito de estar ali. Quando o primeiro segurança, um homem alto e intimidador, se postou em seu caminho, a mão erguida em um gesto de pare, Luara apenas o olhou nos olhos. Não havia súplica em seu olhar, apenas uma resolução inabalável. Tenho um assunto a tratar com o anfitrião da festa, o Sr. Otávio Medeiros, disse ela a voz mais firme do que se sentia. O segurança a varreu com um olhar de desdém, notando suas roupas simples, o bebê adormecido. Senhora, a entrada é apenas para convidados. Por favor, se retire. Naquele exato momento, um grupo de convidados barulhentos chegou, distraindo a atenção da segurança por um instante. Foi a única brecha que Luara precisou. Com o coração martelando contra as costelas, ela não correu. Simplesmente contornou o segurança e atravessou a porta, como se pertencesse àquele lugar. O homem, ao se virar e vê-la já dentro do saguão, ficou tão atônito com a audácia do ato que hesitou. A imagem de uma mãe com seu filho de colo criava uma dissonância que o impedia de agir com a truculência habitual. Aquela hesitação foi a vitória de Luara. Ela estava dentro. O saguão era apenas o prelúdio. O verdadeiro espetáculo estava além de um par de portas maciças de madeira, de onde escapava o som de uma orquestra de cordas e um burburinho elegante. Luara esperou que um garçom passasse, abrindo as portas, e então entrou. O impacto foi imediato e avassalador. O salão era uma ode ao excesso. Chandeliers de cristal do tamanho de pequenos carros derramavam uma luz dourada sobre centenas de pessoas. Mulheres desfilavam fortunas em joias e sedas, homens seguravam taças de champanhe e fechavam negócios com sorrisos polidos. O ar cheirava a perfume caro, a comida gourmet e a poder. E então, naquele mar de brilho e luxo, surgiu Luara, uma ilha de simplicidade crua em um oceano de artificialidade, com seu vestido de algodão e seu bebê no peito. O silêncio não aconteceu de uma vez. Foi uma onda que começou em uma mesa perto da porta e se espalhou pelo salão como um vírus. Uma conversa morreu. Um garfo parou a caminho da boca. Uma cabeça se virou, depois outra e mais outra. O murmúrio coletivo foi diminuindo, substituído por um silêncio carregado de espanto e curiosidade. O quarteto de cordas, sentindo a mudança abrupta na atmosfera, vacilou, as notas perdendo a harmonia até se calarem por completo. Em questão de segundos, o único som no vasto salão era o eco dos passos de Luara no piso de mármore polido. Todos os olhos estavam sobre ela. Olhares de choque, de desprezo, de pena, de incredulidade. Luara o sentia como alfinetadas na pele, mas não vacilou. Seu foco estava fixo em um único ponto, no palco montado ao fundo do salão. Lá, sob os holofotes, estava ele, Otávio. Ele discursava, o microfone na mão, a postura impecável em seu smoking feito sob medida. Ao seu lado, sorrindo como uma rainha, estava Isabela, sua noiva, deslumbrante em um vestido prateado. O narrador que conhece a alma dos homens viu a irritação inicial no rosto de Otávio. Ele notou a atenção da plateia se desviar dele, e isso o desagradou. Ele seguiu os olhares da multidão e a viu. Por uma fração de segundo, ele não a reconheceu. Era apenas uma mulher desconhecida, uma intrusa. Mas então, a luz do holofote a alcançou plenamente e o mundo de Otávio Medeiros parou de girar. Luara. O nome ecoou em sua mente, não como uma lembrança agradável, mas como o prenúncio de um desastre.
E o volume em seu peito, um bebê. A matemática do pânico se formou em sua cabeça, rápida e brutal. O tempo, a aparência, a ousadia dela em estar ali. Não podia ser. Isabela, ao seu lado, também a viu. Seu sorriso treinado vacilou, substituído por uma máscara de irritação fria. Quem é essa mulher, Otávio? Seguranças. Ela sibilou, a voz baixa, mas carregada de veneno. Mas Otávio não a ouviu. Ele estava paralisado. O microfone esquecido em sua mão, as palavras sobre legado e futuro morrendo em seus lábios. Ele a observava caminhar. Cada passo dela em sua direção era uma batida de martelo em sua fortaleza de controle. Ele viu o vestido simples, o cabelo preso sem cerimônia, e os olhos. Aqueles olhos cor de mel que uma vez o fizeram se sentir visto e que agora o expunham diante de todo o seu mundo. Luara ignorou os sussurros que agora voltavam a crescer como uma maré. É uma mendiga, dizia uma voz. Que falta de classe, me comentava outra. Alguém chame a segurança, pelo amor de Deus. Ela ignorou tudo. Seu universo se resumia àquele caminho reto até o palco, até o homem que fingia que seu filho não existia. Ela parou ao pé da pequena escada que levava ao palco. O silêncio voltou a reinar, mais denso e pesado do que antes. Ela não precisou subir. Dali, todos podiam vê-la. Todos podiam ouvi-la. Ela ergueu o queixo e, pela primeira vez desde que entrara, seus olhos se encontraram com os de Otávio. Naquele instante, um universo de coisas não ditas passou entre eles. Uma noite de tempestade, uma rejeição cruel, 2 anos de silêncio e agora a verdade encarnada em seus braços. A voz de Luara, quando finalmente saiu, não foi um grito de histeria. Foi trêmula, sim, mas carregada com o peso de 2 anos de amor e dor contidos. Era a voz de uma mãe leoa, protegendo sua cria. Ela ergueu uma mão, não para ele, mas para o pequeno ser adormecido em seu peito, garantindo que todos vissem. Então, seu braço se estendeu e ela apontou diretamente para Otávio, o homem no auge de sua glória, o noivo, o CEO, o dono da festa. O mundo prendeu a respiração. Este menino... A voz dela cortou o silêncio como um cristal se quebrando. É o seu filho. A frase da thumbnail, a promessa da vingança, a bomba de efeito moral foi lançada. E o mundo explodiu. O caos foi instantâneo e total. Um grito agudo partiu de Isabela. Os convidados deram um passo para trás, como se uma granada tivesse sido detonada. Flashes de câmeras de celulares, que até então filmavam o discurso, agora se viravam para a cena improvável. Os sussurros se transformaram em um rugido de choque e escândalo. Otávio ficou branco como o mármore sob seus pés. O microfone escorregou de sua mão e caiu no chão com um baque surdo que reverberou pelo sistema de som. Um som feio e distorcido que parecia a trilha sonora de seu desmoronamento. Isso é um absurdo. É uma mentira. Ele conseguiu balbuciar, mas sua voz não tinha convicção. Seus olhos arregalados de pânico estavam fixos em Gael, que, acordado pelo barulho, começou a resmungar. Seguranças! Tirem essa louca daqui agora! Gritou Isabela, o rosto contorcido em uma máscara de fúria e humilhação pública. 2 seguranças finalmente saíram de seu torpor e começaram a se mover em direção a Luara. Mas ela não recuou. Ela não correu. Ela os encarou, o corpo posicionado de forma a proteger Gael. A imagem era poderosa. Uma mãe solitária, de pé contra o poder e a força bruta, armada apenas com a verdade. E então, em meio ao pandemônio que ela mesma criara, uma sensação estranha e avassaladora tomou conta de Luara. Enquanto o mundo de Otávio se partia em 1000 pedaços, o dela, pela primeira vez em muito tempo, parecia inteiro. Aquele era o primeiro momento de verdadeira paz que sentia em quase 2 anos. O peso esmagador do segredo havia sido levantado de seus ombros. A vergonha que nunca fora sua, mas que ela carregara por procuração, havia se dissipado. Ela olhou para o seu filho, agora acordado e olhando para as luzes com curiosidade infantil, e seu coração se encheu não de medo, mas de um amor feroz e triunfante. Ela havia feito. Ela havia dado a ele uma voz. Ela havia lhe dado uma existência. Diante de centenas de testemunhas,
ela declarara ao mundo que Gael não era um zero à esquerda na equação da vida de Otávio Medeiros. Ele era o resultado. Ela e seu filho não eram mais um segredo. E essa, para Luara, era a maior vitória de todas. A guerra estava apenas começando, ela sabia, mas a primeira e mais importante batalha havia sido vencida. O caos no salão de baile era um monstro de 1000 cabeças. O grito de Isabela foi o estopim, os flashes dos celulares foram a pólvora, e a declaração de Luara foi a chama que incendiou o mundo perfeitamente orquestrado de Otávio Medeiros. Os seguranças, finalmente superando o choque, moveram-se com a urgência de quem tenta conter um vazamento nuclear. Eles alcançaram Luara, as mãos prontas para agarrá-la, para removê-la como se remove uma mancha de um tecido caro. Mas a voz de Otávio, agora recuperada e transbordando uma fúria gelada, cortou o ar. "Não aqui", ele ordenou, a voz baixa, mas com uma autoridade que fez os seguranças congelarem. "Levem-na para a sala privada, agora." Não era um ato de misericórdia, mas de controle. Expor sua fúria ali, em público, seria perder o jogo. Ele precisava de um ambiente contido para esmagar aquela insurreição. Enquanto os seguranças a escoltavam, Luara sentia os olhares da multidão como lanças em suas costas. Ela segurava Gael com força. O pequeno corpo dele era sua única âncora na tempestade. Ao passar, ela viu o rosto de Isabela, não mais apenas furioso, mas distorcido por uma humilhação pública, que para uma mulher cuja identidade era sua imagem, era uma ferida mortal. A sala privada era o oposto do salão de baile. Silenciosa, minimalista, com paredes à prova de som. Era ali que Otávio fechava seus negócios mais secretos. Naquele momento, seria o palco de sua tentativa de extermínio. Assim que a porta se fechou, isolando-os do caos, a máscara de controle de Otávio caiu. Ele avançou na direção dela, o rosto vermelho, as veias saltando em seu pescoço. "Você enlouqueceu?" ele sibilou. A voz um chicote. "Que jogo é esse, Luara? Quem te pagou para fazer isso? Foi um dos meus concorrentes? Responda!" Isabela entrou logo atrás, fechando a porta com um estrondo. Seus olhos fuzilavam Luara, mas suas palavras eram para Otávio. "Otávio, eu quero essa coisa fora daqui e fora de nossas vidas em 5 minutos. Se você não resolver isso, se o nome dessa mulher aparecer em uma única nota de jornal amanhã associado a você, pode esquecer nosso noivado. Pode esquecer nossa fusão. Acabou." A ameaça pairou no ar, pesada e definitiva. Otávio, pressionado pela noiva e pela sua própria fúria, voltou-se para Luara com um desprezo absoluto. "Você ouviu? Sua pequena peça de teatro acabou. Agora me diga o que você quer. Dinheiro? É isso, não é? Sempre é. Diga o valor. Quanto custa para você e essa criança desaparecerem para sempre?" Gael, assustado com os gritos, começou a chorar, um som agudo e inocente em meio à tensão venenosa. Luara instintivamente o embalou, dando-lhe tapinhas nas costas, o gesto maternal contrastando brutalmente com a feiura da cena. Ela ergueu os olhos para Otávio, e para a surpresa dele, não havia medo ali, apenas uma tristeza profunda e uma determinação de aço. "Ele tem nome", disse ela, a voz baixa, mas que ressoou mais alto que os gritos. "O nome dele é Gael. E não, Otávio, eu não quero o seu dinheiro." A resposta o desarmou. Otávio era um homem que entendia o mundo através de transações. Desejo, poder, lealdade, tudo tinha um preço. A recusa de Luara em jogar seu jogo era incompreensível, e isso o enfurecia ainda mais. "Não quer dinheiro? Então você é apenas louca, uma mentirosa desequilibrada que quer atenção." Ele cuspiu as palavras. "Pois bem, você terá atenção, mas não a que você espera. Vou chamar meus advogados. Vou te processar por calúnia, por difamação. Vou provar que você é uma fraude. E vou te destruir de uma forma que você nunca mais conseguirá um emprego, nem para varrer ruas. Agora saia da minha frente." Ele se virou, um gesto de demissão final. Luara o observou. O homem que uma vez lhe pareceu vulnerável agora era um monstro de ego ferido. Ela não disse mais nada. Com a dignidade que lhe restava, ela se virou e caminhou até a porta. Ao abri-la, deu de cara com uma parede de flashes. A notícia havia vazado.
Repórteres e curiosos com celulares se acotovelavam no corredor. A imagem que estamparia todos os portais de notícia no dia seguinte foi capturada naquele instante. Luara, com seu vestido simples, o rosto marcado pela tensão, e Gael, o filho do escândalo, chorando em seu peito enquanto ao fundo, Otávio Medeiros e sua noiva furiosa a observavam partir. A guerra não era mais fria, havia se tornado um espetáculo público. Na manhã seguinte, o nome de Luara estava em todos os lugares, exatamente como Isabela temia, mas não como o de uma heroína. A máquina de relações públicas de Otávio, uma das mais eficientes e impiedosas do país, entrou em ação com a precisão de um ataque militar. Um comunicado oficial foi emitido antes do sol nascer. O senhor Otávio Medeiros e sua noiva, a senhora Isabela Bittencourt, foram vítimas de uma tentativa de extorsão desprezível e orquestrada durante um evento privado na noite de ontem. Uma ex-funcionária, demitida há quase 2 anos por comportamento inadequado, invadiu o local em um estado de claro desequilíbrio emocional, fazendo acusações infundadas e caluniosas. O departamento jurídico do Grupo Medeiros já está tomando todas as medidas cabíveis para processar a senhora Luara dos Santos por difamação e tentativa de fraude. O senhor Medeiros lamenta o ocorrido e reafirma seu compromisso com a verdade e com seu futuro legado ao lado de sua noiva. A narrativa estava posta. Ele era a vítima, o honrado empresário atacado por uma mulher louca e interesseira. As redes sociais se tornaram um tribunal popular. A maioria, influenciada pela nota oficial e pelo preconceito inerente, a condenou. Golpista era o adjetivo mais suave. Aproveitadora. Destruidora de lares. As pessoas dissecavam sua aparência, suas roupas simples, vendo nelas não a prova de sua condição humilde, mas a fantasia de uma atriz astuta. Luara, em seu pequeno apartamento, via seu mundo desmoronar. As mensagens de ódio chegavam por todos os lados. Seu ex-chefe do supermercado ligou para dizer que, dadas as circunstâncias, era melhor ela não voltar mais. O pouco que ela tinha estava sendo tirado dela. O isolamento era total. Ela se sentia como se estivesse gritando em uma sala à prova de som. Ninguém podia ouvi-la. Enquanto isso, no luxuoso escritório de advocacia que atendia ao Grupo Medeiros, a estratégia era traçada. A negação pública foi o primeiro passo, Otávio, disse Dr. Alencar, um homem de cabelos grisalhos e olhos frios como os de um réptil. Agora precisamos controlar a narrativa. A única ponta solta é a criança. Precisamos de um teste de DNA, mas em nossos termos. Eu quero que isso seja feito para ontem, rosnou Otávio, que não dormira um segundo. Calma, continuou o advogado. Nós vamos contatá-la. Vamos oferecer o teste, mas ela terá que assinar um acordo de confidencialidade total antes. Um NDA que a proíba de falar sobre isso com qualquer pessoa para sempre. Se o resultado for negativo, ela será processada criminalmente. Se for positivo. Alencar fez uma pausa, olhando para seu cliente. Se for positivo, nós preparamos um acordo. Um fundo milionário para a criança, depositado em uma conta no exterior. Uma pensão generosa para ela. Em troca, ela assina outro documento, abrindo mão de qualquer reconhecimento de paternidade. Muda de cidade, de país se for preciso, e some do mapa. O problema desaparece lavado com dinheiro. Otávio concordou com a cabeça. Era a única linguagem que ele entendia. Um problema se resolve com um cheque. Façam isso. Ofereçam o que for preciso. Eu só quero que essa história morra. Enquanto a máquina de Otávio se movia, Luara enfrentava a sua própria batalha. Encontrar alguém que lutasse por ela. Com o pouco dinheiro que tinha, começou a ligar para escritórios de advocacia. A resposta era quase sempre a mesma. A secretária ouvia seu nome, havia um momento de silêncio, e então uma desculpa. Nossa agenda está lotada. Não pegamos esse tipo de caso. Infelizmente não podemos ajudá-la. Ninguém queria enfrentar o poder e a fúria de Otávio Medeiros por uma cliente sem recursos. Depois da 10ª recusa, Luara quase desistiu. Sentada no chão de sua sala, com Gael dormindo em seu colo, as lágrimas de frustração e desespero finalmente vieram. Ela estava sozinha, completamente sozinha contra um gigante. Foi então que ela se lembrou de um nome. Uma cliente da costureira para quem ela fazia pequenos concertos
Havia mencionado uma vez uma advogada, uma tal de Helena Soares, conhecida por pegar causas difíceis, por ser uma brigona. Era sua última esperança. Com o coração na mão, ela encontrou o número e ligou. O escritório de Helena Soares não ficava nos bairros nobres. Era uma sala modesta em um prédio antigo no centro da cidade. Helena era uma mulher de seus 50 anos, com cabelos curtos e grisalhos, e um olhar que parecia penetrar a alma. Ela não demonstrou surpresa ao ver Luara. Apontou para a cadeira e disse simplesmente: "Eu vi o noticiário. Agora me conte a sua versão." Luara contou tudo. A noite da tempestade, a demissão fria, a descoberta da gravidez, os 2 anos de silêncio, o motivo que a levara ao baile. Ela não chorou. Falou com uma honestidade crua, a voz firme, os olhos fixos nos de Helena. Quando terminou, a advogada ficou em silêncio por um longo tempo, apenas observando a jovem à sua frente. "Todos estão dizendo que você quer o dinheiro dele", disse Helena, a voz neutra, testando-a. Foi ali que a transformação de Luara, que começara como um ato de coragem, se consolidou em um princípio inabalável. Ela olhou para a advogada e sua voz não continha um pingo de dúvida. "Doutora Helena, se eu quisesse o dinheiro dele, eu o teria procurado quando descobri que estava grávida. Teria negociado em segredo, aceitado qualquer migalha que ele me oferecesse. Eu não quero a fortuna dele. Eu não quero um centavo para mim. O que eu quero é algo que o dinheiro dele não pode comprar e que ele não tem o direito de negar. Eu quero o nome dele na certidão de nascimento do meu filho. Eu quero que Gael tenha o direito de ser quem ele é, o filho de Otávio Medeiros. É só isso." Aquelas palavras selaram o destino. Helena Soares viu em Luara não uma golpista, mas a personificação da integridade. Viu uma luta de Davi contra Golias, uma luta por dignidade, não por riqueza. Um sorriso discreto, o primeiro que Luara via, tocou os lábios da advogada. "Pois bem, senhora dos Santos, acho que o senhor Medeiros e seus advogados de grife terão uma surpresa. Você tem uma advogada." A surpresa veio uma semana depois. O doutor Alencar, o advogado de Otávio, solicitou uma reunião. Eles se encontraram em território neutro, uma sala de reuniões fria e impessoal. Alencar, com sua arrogância calculada, expôs a oferta. O teste de DNA, o acordo de sigilo, a fortuna em troca do silêncio e do desaparecimento. Ele falava como se estivesse comprando uma empresa problemática, não decidindo o futuro de uma criança. Quando ele terminou, Luara sentiu o olhar de Helena sobre ela, um olhar de apoio. Ela respirou fundo, lembrando-se do porquê estava ali. "Doutor Alencar", ela começou, e o advogado a olhou com surpresa, não esperando que ela falasse. "Agradeço a oferta, mas vou recusá-la." Alencar piscou, incrédulo. "Recusar? Minha jovem, você tem noção da quantia que estamos oferecendo? Resolveria sua vida e a vida de 10 gerações de sua família." "Meu filho não está à venda", disse Luara. As palavras simples, mas com o peso de uma montanha. Foi a vez de Helena falar, a voz calma e cortante. "Doutor, para que fique bem claro, minha cliente concorda em fazer o teste de DNA a qualquer hora, em qualquer laboratório de confiança mútua, sem condições, sem acordos de sigilo prévios. É um direito do seu cliente saber a verdade, e um direito da criança que a verdade seja conhecida. E quando o resultado confirmar o que já sabemos, nós não entraremos com um pedido de pensão milionária. Entraremos com uma única ação judicial, o reconhecimento de paternidade e a imediata retificação da certidão de nascimento de Gael dos Santos, para que passe a constar Gael dos Santos Medeiros. Este é o nosso único e inegociável termo." O queixo de Alencar caiu. Ele olhou de Luara para Helena completamente desnorteado. Em seus 30 anos de carreira, lidando com os piores tipos de disputas, ele nunca havia encontrado aquilo. Uma recusa a uma fortuna em troca de um nome, de um direito. A guerra que Otávio achou que venceria com um talão de cheques havia se transformado em algo muito mais perigoso. Uma batalha moral. E pela primeira vez, seu exército de advogados caros e sua muralha de dinheiro pareciam totalmente inúteis. Luara não queria entrar em seu castelo. Ela queria apenas que ele reconhecesse a bandeira que ela fincara do lado de fora. A bandeira com o nome de seu filho.
A ordem judicial para a realização do teste de DNA foi uma vitória para Luara e Helena, mas na prática, parecia uma rendição em campo inimigo. O procedimento foi agendado em um laboratório de altíssima tecnologia, escolhido a dedo pelos advogados de Otávio, um lugar com a atmosfera estéril e impessoal de uma transação financeira. Luara chegou no horário, com Gael em seus braços, agora um pouco mais pesado, os olhos curiosos absorvendo o ambiente estranho. Helena estava ao seu lado, uma presença de calma e firmeza. Otávio chegou depois flanqueado por Dr. Alencar e outro advogado. Ele não parecia um pai em potencial, mas um general inspecionando uma operação de risco. Seu rosto era uma máscara de indiferença controlada, mas o narrador que perscruta os corações sabia que por baixo daquela fachada uma tempestade de ansiedade e raiva se agitava. Ele estava ali para cumprir uma formalidade, para expor uma fraude, para encerrar um capítulo irritante de sua vida. Ele se recusava, com todas as forças, a entreter a possibilidade de que aquela mulher e aquela criança tivessem qualquer reivindicação legítima sobre sua vida. Ele evitou olhar para Luara. Seu foco se fixou brevemente em Gael, uma análise fria e distante. Ele procurou por traços, por semelhanças, mas seu cérebro, em um ato de autoproteção, se recusava a encontrá-los. Para ele, o menino era apenas o anexo A do processo, a peça central de uma chantagem bem arquitetada. O procedimento foi rápido e humilhante. Um técnico de laboratório colheu amostras de saliva de Luara, de Gael e, por último, de Otávio, tudo sob o olhar atento dos advogados, como se fossem guardas de uma cena de crime. Durante todo o processo, Otávio não disse uma palavra. Apenas o som suave da respiração de Gael e o clique dos equipamentos quebravam o silêncio tenso. Quando tudo terminou, ele se virou e saiu sem olhar para trás, deixando para trás o cheiro de seu perfume caro e um vácuo de frieza. Os dias que se seguiram foram uma agonia para todos. Para Luara, foi a espera pela validação oficial do que seu coração já sabia. Ela continuava a ser julgada publicamente, mas agora, com o apoio de Helena, sentia-se menos sozinha. Para Otávio, foi uma tortura de incerteza que corroía sua concentração e seu sono. Ele se afundou no trabalho, multiplicou reuniões, gritou com subordinados, tudo para abafar a voz irritante em sua cabeça que sussurrava: e se for verdade? Isabela, por sua vez, tratava o assunto com um desdém calculado. Para ela, o teste era uma mera formalidade para esmagar aquela oportunista. Sua preocupação não era com a verdade, mas com a imagem. Quando isso acabar, dizia ela a Otávio, enquanto experimentava joias para o próximo evento social, precisamos fazer uma grande viagem, uma segunda festa de noivado, algo para mostrar a todos que estamos mais fortes do que nunca. Precisamos reescrever essa narrativa nojenta. A notícia chegou em uma tarde chuvosa, de forma tão anticlimática quanto o próprio teste. Dr. Alencar entrou na sala de presidência de Otávio sem ser anunciado, o rosto pálido, segurando um envelope. Ele não precisou dizer nada. Otávio soube no instante em que o viu. Diga, ordenou Otávio, a voz rouca. Alencar abriu o envelope e leu o relatório em voz baixa, como se lesse uma sentença de morte. A análise dos marcadores genéticos comparados estabelece um vínculo de paternidade. A probabilidade de o Sr. Otávio Medeiros ser o pai biológico da criança Gael dos Santos é de 99%. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Otávio sentiu o ar ser sugado de seus pulmões. Não era possível. A fraude era real. A mentirosa era a verdade. O chão sob seus pés, que ele sempre julgara ser de rocha sólida, revelou-se areia movediça. A primeira emoção que o atingiu não foi ternura ou curiosidade. Foi uma onda de fúria pura e impotente. Fúria por ela estar certa. Fúria por ele ter perdido o controle. Fúria por saber que sua vida, a partir daquele momento, estava irrevogavelmente alterada. E agora? Ele perguntou, a voz perigosamente calma. Processualmente a vitória é nossa, disse Alencar tentando salvar a situação. O juiz acatará o pedido de Helena Soares. O nome será incluído na certidão, mas é só isso. Nenhuma pensão, nenhum direito sobre seu patrimônio, nada. Financeiramente, você está protegido. Nós vencemos, Otávio. Vencemos.
A palavra soou oca, um sarcasmo. Ele havia vencido o direito de não dar seu dinheiro a uma mulher que nunca o pediu. Em troca, havia perdido sua negação, seu escudo, sua mentira confortável. Ele era pai. Aquela palavra que ele sempre associara a um futuro distante e planejado, com uma esposa de status compatível, agora era uma realidade presente, forjada em um escândalo com a ex-babá. Naquela noite, a mansão parecia mais fria e vazia do que nunca. Quando ele contou a Isabela, a reação dela foi exatamente a que ele esperava, mas que pela primeira vez o repugnou. Ela não perguntou sobre o menino, não mostrou um pingo de compaixão. Seu rosto se contorceu em nojo. Então é verdade? Você tem um bastardo por aí? Ela cuspiu a palavra com veneno. Isso é um desastre, Otávio. Um desastre de relações públicas. O que nossos amigos vão dizer? O que minha família vai pensar? Você precisa consertar isso. Dê a ela o que ela quer, dê o dobro, o triplo. Faça-a assinar qualquer coisa e sumir do planeta com essa criança. Eu me recuso a ter minha imagem manchada por um erro seu. Otávio a ouvia, mas era como se a visse pela primeira vez. Ele via a frieza em seus olhos, o cálculo em suas palavras, a completa falta de humanidade. Ela não estava preocupada com ele, nem com o impacto emocional da notícia. Estava preocupada com a marca, com o status, com o contrato social que era o noivado deles. E ele percebeu com um calafrio que passara a vida inteira se cercando de pessoas como ela. Pessoas que eram espelhos de sua própria armadura. A justiça determinou que Otávio tinha o direito e o dever de visitas supervisionadas. A primeira foi marcada para a semana seguinte, em uma sala neutra de um centro de apoio familiar. Ele foi para lá como quem vai para uma reunião de negócios hostil. Seu plano era simples: chegar, observar, cumprir o tempo determinado pela lei e ir embora. Manter a distância, não demonstrar emoção, não ceder, continuar no controle. A sala era pequena, pintada em tons pastel desbotados, com alguns brinquedos de plástico espalhados pelo chão. Uma assistente social de sorriso cansado os cumprimentou. Luara já estava lá, sentada em uma cadeira no canto, com Gael em seu colo. Ela usava jeans e uma camiseta simples. Seu rosto estava sereno. Ela não parecia uma vitoriosa exultante, apenas uma mãe. Ao vê-lo entrar, ela apenas acenou com a cabeça. Um reconhecimento silencioso. Otávio sentou-se na cadeira oposta, a maior distância possível. O silêncio era constrangedor, quebrado apenas pelos sons que Gael fazia. A assistente social tentou mediar. Senhor Medeiros, pode se aproximar se quiser. A ideia é que vocês comecem a criar um vínculo. Vínculo. A palavra o irritou. Ele não estava ali para criar vínculos, estava para cumprir uma obrigação legal. Luara, sentindo a tensão, colocou Gael no chão. O menino, agora com um pouco mais de 1 ano, firmou-se nas perninhas e olhou ao redor, curioso. E então ele olhou para Otávio. Não foi um olhar de reconhecimento. Foi o olhar puro e sem julgamento de uma criança para um rosto novo. E foi nesse momento que o mundo de Otávio começou a desmoronar por dentro. Ele viu, pela primeira vez, sem o filtro da raiva e da negação, os olhos do menino. Eram os olhos de Luara, da cor de mel. Mas o queixo, aquele queixo teimoso era dele. A forma como o menino franziu a testa, concentrado em um bloco de montar, era um espelho exato de um gesto que sua própria mãe sempre dizia que ele fazia quando criança. Gael pegou um pequeno carro de plástico vermelho e, com o andar vacilante de quem aprendeu a caminhar há pouco, foi na direção de Otávio. Ele não foi por afeto. Foi porque o sapato de couro italiano de Otávio, caro e brilhante, era um objeto interessante. O menino se agachou e bateu o carrinho contra o sapato, fazendo um pequeno vrum-vrum. O som ecoou na sala silenciosa como uma explosão. Otávio olhou para baixo, para a pequena mão segurando o carrinho, para os cabelos castanhos finos, e algo dentro dele se quebrou. A armadura de CEO, a frieza calculista, a raiva. Tudo se dissolveu, substituído por uma emoção avassaladora e completamente estranha que o deixou sem ar. Ele não via mais um problema, um processo, um escândalo. Ele via uma cópia sua em miniatura. Via a inocência que ele mesmo havia perdido há décadas. Via uma vida pequena e frágil que existia por causa dele, e que ele havia rejeitado,
negado e tentado a pagar com dinheiro. A vergonha o atingiu com a força de um soco. Vergonha de sua crueldade com Luara. Vergonha de sua covardia. Vergonha do homem que ele era. O vencedor, o todo-poderoso Otávio Medeiros, sentia-se o menor dos homens. Ele não conseguiu se mover. Apenas ficou ali, olhando para o menino, enquanto seu universo perfeitamente construído se fazia em pedaços. Ele não sabia quanto tempo passou, mas quando finalmente ergueu os olhos, viu Luara observando-o. Em seu olhar não havia triunfo ou acusação. Havia uma compreensão silenciosa, talvez até um vislumbre de compaixão. E isso foi pior do que qualquer grito ou ofensa. A hora da visita terminou. Luara pegou Gael no colo, que já estava sonolento. "Tchau", ela disse baixinho e saiu. Otávio ficou para trás, imóvel, o eco do vrum vrum ainda em sua mente. Ele dirigiu para casa em um transe. O luxo da mansão, que antes representava seu sucesso, agora parecia obsceno e vazio. Isabela o esperava na sala, impaciente. "E então?", ela perguntou, como quem pede o resultado de uma auditoria. "Como foi encontrar o pequeno problema?" Otávio a olhou e a distância entre eles era agora um abismo intransponível. "O nome dele é Gael", disse ele, a voz desprovida de emoção. "Que seja", ela retrucou impaciente. "Você já tem um plano? Já falou com Alencar sobre o acordo final para ela sumir? Eu não vou viver com esse fantasma nos assombrando." Foi a gota d'água. O fantasma. O problema. Otávio percebeu que ele mesmo usara essas palavras, e percebeu que Isabela era o fantasma em sua vida. Um fantasma de ambição, de superficialidade, de um futuro que ele não queria mais. "Acabou, Isabela", disse ele calmamente. Ela riu, um som estridente. "O que acabou? Não seja dramático, Otávio. O noivado, a fusão, nós. Acabou." Ele repetiu cada palavra uma laje de concreto. "Eu passei a vida inteira fugindo de qualquer coisa que parecesse amor, cercado por contratos e acordos. E hoje eu vi meu filho. E percebi que não sei nada sobre amor, mas sei tudo sobre contratos. E o nosso é o pior que já assinei." A fúria narcisista de Isabela explodiu, mas Otávio mal a ouvia. Ele estava se libertando. Romper aquele noivado era o primeiro ato de um homem que começava dolorosamente a se reconstruir. Naquela noite, sozinho na imensidão de sua casa, Otávio Medeiros, o vencedor, sentiu a mais amarga das derrotas. Ele não tinha nada, apenas dinheiro, poder e um vazio do tamanho do mundo. E pela primeira vez, ele pensou em Luara não como uma adversária, mas com um respeito recém-descoberto e aterrorizante. A força que ele tanto admirava nos negócios, a coragem de arriscar tudo por um princípio, a integridade de se manter firme sob pressão. Ela tinha tudo isso na alma. E ele, o grande CEO, não tinha nada. Sua jornada de autoconhecimento não estava apenas começando. Ele estava no marco zero, percebendo que para ser digno do filho que tinha, precisaria destruir o homem que fora e construir um novo em seu lugar. A tarefa parecia impossível. Os meses que se seguiram à primeira e catastrófica visita de Otávio não foram marcados por uma transformação milagrosa, mas por uma lenta e dolorosa evolução. A mudança em Otávio era sutil, porém inegável. As visitas supervisionadas, que começaram como obrigações legais em salas estéreis, gradualmente se tornaram o ponto focal de sua semana. Ele trocou os ternos caros por calças jeans, a postura de CEO pela de um homem que se senta no chão para tentar, desajeitadamente, montar uma torre de blocos que Gael invariavelmente derrubava com uma gargalhada. Ele começou a fazer perguntas. No início, eram perguntas tímidas, quase envergonhadas, dirigidas a Luara. Ele já come frutas sozinho? Qual a música que o faz dormir? Do que ele tem medo? Ele não perguntava sobre eles, sobre o passado. Perguntava sobre o presente de Gael, um presente do qual ele fora ausente. Luara, por sua vez, respondia com uma honestidade direta, despida de emoção ou rancor. Ela via o esforço dele, a luta interna de um homem desaprendendo a ser um império para aprender a ser um pai. Sua guarda ainda estava erguida, mas a hostilidade havia se dissipado, dando lugar a uma trégua cautelosa, firmada no bem-estar do filho que ambos amavam.
Enquanto Otávio travava sua batalha interna, Luara travava a sua, externa. A vitória no tribunal lhe deu um nome para o filho, mas não apagou a mancha pública que a campanha de difamação de Otávio havia criado. Com o apoio de Helena, ela decidiu que não seria mais a personagem de uma história contada por outros. Ela contaria a sua própria. Ela concedeu uma única e exclusiva entrevista a uma jornalista respeitada, uma mulher conhecida por sua seriedade. Sentada diante das câmeras, Luara não foi a vítima chorosa, nem a mulher vingativa. Foi simplesmente ela mesma. Com uma dignidade que calou os críticos, ela contou sua jornada, não para atacar Otávio, mas para explicar sua motivação. Eu nunca lutei por dinheiro, disse ela na entrevista, a voz firme. Eu lutei pelo direito do meu filho de existir, pelo direito dele de ter um nome, uma identidade. Nenhuma mãe deveria ter que lutar por isso, mas se for preciso, ela deve saber que tem força para tal. Aquelas palavras ressoaram como um trovão por todo o país. A história, contada em sua própria voz, transformou-a de a golpista para a mãe corajosa. Caixas de e-mail e redes sociais foram inundadas com mensagens de apoio, principalmente de outras mães solo, mulheres que conheciam a solidão, o julgamento e o sacrifício diário. Elas viam em Luara não uma exceção, mas um espelho. Inspirada por aquele mar de solidariedade, Luara teve uma ideia. Com a pequena indenização por danos morais que o tribunal determinou e um financiamento coletivo que viralizou após sua entrevista, ela criou uma plataforma online. Um lugar seguro para mães solo trocarem experiências, encontrarem apoio jurídico e psicológico e, acima de tudo, não se sentirem sozinhas. Ela a chamou de Rede Materna. O projeto, nascido de sua dor, tornou-se sua paixão e seu propósito. A superação de Luara não foi encontrar um novo amor ou uma nova vida. Foi construir a sua, tijolo por tijolo, transformando sua ferida em um farol para outras mulheres. Ela não era mais definida por Otávio Medeiros. Era definida por sua própria resiliência. Otávio observava a ascensão de Luara à distância, com uma mistura de admiração e vergonha. Ele via a força que ele tentara esmagar florescer em algo poderoso e bom. E isso o forçava a olhar para seu próprio legado, agora manchado não apenas por um escândalo, mas pela consciência de sua própria pequenez moral. Ele sabia que precisava fazer mais do que apenas aparecer nas visitas. Precisava de um ato de reparação, uma justiça emocional que fosse tão pública quanto fora sua ofensa. A oportunidade veio 6 meses depois, no evento anual do Grupo Medeiros, uma noite de gala para anunciar os resultados do ano e os planos para o futuro. A imprensa estava lá em peso. Otávio subiu ao palco, o mesmo tipo de palco onde, um ano antes, sua vida havia implodido. Ele começou seu discurso com as palavras de sempre sobre crescimento e lucro, mas então sua voz mudou. Ele deixou de lado as anotações e olhou diretamente para a plateia e para as câmeras. Hoje eu gostaria de falar sobre legado, começou ele, e um murmúrio percorreu o salão. Era a mesma palavra que usara na noite fatídica. Eu costumava pensar que legado era sobre construir prédios, sobre aumentar margens de lucro, sobre ter seu nome em placas de metal. Eu passei o último ano aprendendo, da maneira mais dura possível, que um legado construído sobre alicerces vazios não é nada além de uma sombra. Ele fez uma pausa, o silêncio era total. Eu cometi um erro terrível. Um erro nascido do orgulho, do medo e de uma arrogância que me cegou para o que realmente importa. Eu feri uma pessoa de integridade inabalável e neguei a parte mais importante da minha própria vida. Seu olhar encontrou a lente de uma câmera e ele pareceu falar não para a elite empresarial, mas para uma única espectadora em um apartamento simples. É por isso que hoje, o maior e mais importante investimento do Grupo Medeiros não será em tecnologia ou expansão. Será na primeira infância. Anuncio a criação de um fundo perpétuo, uma fundação multimilionária dedicada a apoiar crianças em seus primeiros anos de vida. E esta fundação levará o nome da pessoa que me ensinou o verdadeiro significado de legado. Ela levará o nome do meu filho. Eu lhes apresento a Fundação Gael. O choque no salão foi palpável, seguido por uma onda de aplausos hesitantes que logo se tornaram uma ovação. Mas Otávio não havia terminado.
E que fique registrados, ele continuou, a voz embargada pela primeira vez. Eu aprendi essa lição sobre o que é ser um homem não nos conselhos de administração, mas com a força e a dignidade da mãe do meu filho. Uma mulher que o mundo, liderado por mim, julgou mal. Uma mulher que recusou uma fortuna e enfrentou um gigante, não por ganância, mas pelo simples e profundo amor a seu filho. Ela me ensinou que a verdadeira força não está em vencer, mas em lutar pela coisa certa, não importa o preço. A ela, minha admiração e meu eterno pedido de desculpas. A justiça emocional de Luara não veio de um cheque, mas daquelas palavras transmitidas para todo o país. Naquela noite, Otávio não estava apenas se redimindo, estava devolvendo a Luara a honra que ele mesmo havia tentado roubar. A cena final se desenrola meses depois, em uma tarde ensolarada de primavera. O cenário não é um salão de baile ou um tribunal, mas um parque público, cheio de risadas de crianças. Luara está sentada em um banco, um laptop no colo, resolvendo algo para a rede materna, que agora ajudava centenas de mulheres. Ela sorri, um sorriso genuíno de paz e contentamento. Ela está inteira, feliz, livre. Gael, agora um menino falante e cheio de energia, corre atrás de uma bola de futebol. Ele tropeça e cai, mas levanta-se rindo. A resiliência já uma marca de seu caráter. Otávio se aproxima, não como um CEO visitando, mas como um pai chegando para brincar. Ele não usa terno, mas uma camiseta simples. Ele não anuncia sua chegada. Apenas se senta ao lado de Luara no banco. O silêncio entre eles é confortável, não mais carregado de tensão. Ele tem sua energia, diz Otávio, observando Gael correr. Luara sorri sem tirar os olhos do filho. E a sua teimosia, ela responde. E pela primeira vez há um toque de leveza, de uma piada compartilhada entre eles. Eles observam o filho juntos, não como um ex-casal amargurado, mas como dois pais unidos pelo amor àquela pequena criatura. A reconciliação romântica, o casamento de conto de fadas, isso não aconteceu. Talvez nunca acontecesse. A ferida era profunda demais, e a independência de Luara era preciosa demais para ser arriscada. Mas algo novo estava sendo construído. Uma ponte de respeito sobre um rio de dor. A justiça mais importante já havia sido conquistada. Luara estava em paz, admirada por sua força, feliz em sua própria pele. Otávio, por sua vez, finalmente começara o longo e árduo caminho para se tornar um homem digno do filho que tinha. A porta para um futuro romântico permanecia apenas entreaberta, uma possibilidade distante. O que importava era o presente, um pai, uma mãe e um filho, encontrando, enfim, um novo e verdadeiro começo. E assim termina a jornada de Luara, Otávio e Gael, uma história sobre a força que nasce da dor e a redenção que vem com a verdade. E aí, o que você achou desse final? A justiça emocional, onde a Luara encontrou sua própria felicidade e o Otávio se tornou um homem digno de seu filho. Não é o bem mais precioso que existe? Se essa trama te prendeu e você acredita em finais que trazem empoderamento e recomeços verdadeiros, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.